Olá! Bom, vamos dar início então, vamos começar a dar forma a esse nosso curso avançado de PHP, certo? Bom, para aqueles que não assistiram a apresentação, eu me chamo Juliana Amaral e estarei sendo seu novo professor de PHP, tá? Por mais que você ache que essa videoaula aí ela é desinteressante, vamos dizer por causa de se tratar das ferramentas de desenvolvimento, eu quero dizer a você que essa videoaula ela é muito, mas muito interessante, porque com ela você vai aprender as ferramentas de desenvolvimento mais atuais, as mais corretas, as mais utilizadas, o que está em alta hoje no mercado, o que você deve utilizar, quais os navegadores que você deve utilizar, né? E como que você deve debugar o seu sistema, como que você deve configurar cada IDE para atender diversas necessidades de modo geral, o que é muito interessante. E que você tem que aprender, por mais que você ache que isso é bobo, um assunto bobo a se tratar, porque você já conhece uma ideia, você já tem uma ideia sua, você tem que estar aberto a novas ideias, a novas possibilidades que uma pessoa como eu, que seria seu professor, pode estar trazendo a você. Então, primordial para você ser um programador, para você ser um desenvolvedor em PHP ou qualquer outra linguagem, você está aberto a novas ideias. Por quê? Porque a gente nunca sabe tudo, tá, gente? Eu, por exemplo, com certeza, ao longo desse curso, vou pegar a ideia de um livro, tá? Porque eu leio bastante, vou pegar a ideia de uma apostila, eu vou pegar a ideia de alguém que eu acho que é uma ideia mais concreta, que tem uma base mais sólida, até porque para eu estar transmitindo essa ideia de forma correta para vocês terem um maior aproveitamento desse curso. Tá ok, então? Bom, vamos dar início aqui. Eu tô com meu computador aqui cru, na realidade eu já tinha algum todo configurado, mas o que aconteceu? Eu acabei desinstalando os programas aqui para a gente partir tudo do zero, né? Para a gente fazer um negócio bem legal e para você ver na prática como que tudo vai acontecer aqui. Eu já separei aqui então, eu já inclusive fiz aqui um arquivo no Notepad do Windows, falando aqui um pouquinho sobre as ferramentas aqui de desenvolvimento, tá? Que no caso aqui seria o AMP Server, que é? Que é um servidor aqui local, né, para a gente estar testando as nossas aplicações em PHP. A gente vai estar também com o MySQL Workbench, que nada mais é do que o quê? Nada mais é do que um sistema gerenciador de banco de dados, ou um SGBD, onde a gente vai estar, através dele, manipulando o nosso MySQL. Tá ok? A gente vai estar utilizando o Notepad++, isso daqui já é clássico, né? O Notepad++ se tornou uma ferramenta aí fundamental para quem quer programar, né? Porque ele suporta várias linguagens e tem recursos aí fantásticos. E ainda mais com a linguagem PHP, que já está aí implementada dentro do HTML e CSS, ele traz aí dois plugins fantásticos também que eu acho que auxiliam muito no desenvolvimento de aplicações web relacionadas à parte da estrutura inicial, estática, né? Quando você monta lá o HTML com o CSS, certo? E isso para mim é fantástico, porque eu só monto meus sites, por exemplo, o XHTML e CSS inicial deles, até com um pouquinho de PHP, no Notepad++, porque ele dá muita facilidade. Vocês vão ter ideia do que vou estar falando quando a gente tiver instalado ele. Tá ok? A gente vai estar baixando também o JDK. O que é o JDK? O JDK é o Java Development Kit, certo? É o kit de desenvolvimento de Java. Para que ele vai servir? Para entrar em conjunto com o NetBeans, certo? O NetBeans também é uma poderosa ideia e é gratuita, tá? A gente vai estar trabalhando com opções gratuitas que não precisa pagar nada e que são as melhores hoje em dia no mercado, tá? Às vezes você está lá com o Dreamweaver, certo? Mas o Dreamweaver é pago e ele não é feito. O propósito dele não é a programação. O propósito dele é automatizar a programação. É te dar tudo pronto para você ir lá. Às vezes você precisa programar alguma coisa, ele te dá a programação apenas para você fazer o quê? Para você fazer a edição, certo? Ele te dá a linha de código, é óbvio que ele tem que te dar a linha de código, porque ele é um programa pago. Ele também é muito completo em quesito da estrutura do código, né? Ele te dá ali várias informações sobre o código, o que tem, tá? Mas ele não foi feito para programar, porque ele não te dá as ferramentas necessárias para você ter uma boa prática de programação, certo? Ele meio que amontoou tudo junto, ele não tem uma boa visibilidade do código. Já essas ideias que a gente vai ver aqui, elas nos proporcionam tudo isso, tá? Algumas aqui são opcionais, vai depender da forma como você vai querer trabalhar. Mas é claro que vão ter aquelas principais que eu classifiquei aqui como indispensável para qualquer programador, né? Bom, a gente vai também estar vendo o Eclipse Galileu, tá? Que é opcional. A gente vai estar utilizando mesmo o NetBeans, mas o Eclipse Galileu também aqui é uma extensão do Eclipse, é um plugin do Eclipse, apenas para quê? Apenas para PHP. E o que é muito legal, porque ele te dá aqui várias ferramentas também muito interessantes que nem o NetBeans. Só que o NetBeans ele é mais completo. Tá ok? Na minha opinião, na minha concepção. Às vezes você está acostumado com o Eclipse e você já quer partir para o Eclipse aqui,
no Galileu, que é a extensão para PHP, para você programar em Java, aí tudo bem. Aí você vai ter uma necessidade aí mais do que atendida, porque Eclipse também ele é muito completo. Mas em quesito assim de produtividade, eu acho que o NetBeans ganha um pouquinho porque ele tem algumas ferramentas aí mais interessantes, tá? Visto que o NetBeans também serve para Java, tá ok? Então, o IE Tester, tá, gente? O que é o IE Tester? O IE Tester é aquele aplicativo, geralmente que a gente baixa, onde você tem todas as versões do IE agrupadas nesse mesmo programa, onde você tem o IE 5.5, o IE 6, o IE 7, o IE 8 e o IE 9, tá? Se eu não me engano é até a versão mais atual do IE, o IE 9. E a gente pode estar testando as nossas aplicações PHP, obviamente a partir da versão 7, porque a versão 6 do PHP ela já foi praticamente extinta, né? Apenas 1% das pessoas que têm o sistema operacional Windows ou qualquer sistema operacional que tem, na realidade, computadores, elas utilizam o IE6 em 1% da população global que tem acesso a internet que possui o navegador, tá ok? Inclusive eu li esses dias uma notícia de que foi comemorado, inclusive pela Microsoft, esse 1%. Por quê? Porque a Microsoft ela quer que na realidade o HTML5 e CSS3 venham com força total, assim como o seu próximo navegador que é o Internet Explorer 10, né? Que já está na versão 8 do Windows. Tá ok? A gente vai estar utilizando o Mozilla Firefox como navegador principal, tá? Porque ele é fantástico, ele nos dá um poder de personalização e de debug, né? Para aqueles que não sabem o que é debug, é você está testando o seu sistema, você está encontrando erros, você está procurando soluções. Ele nos dá isso então de uma maneira fantástica. Ele tem ferramentas, ele tem plugins aqui, ó, imprescindíveis. É fantástico mesmo. Você não consegue trabalhar seu site sem o Mozilla Firefox. Mas como eu disse, ele vai servir para o debug, né? Ou debug, vai da sua preferência linguística em falar. E, além disso, ele é apenas para debug, como eu falei, vai ser um navegador primordial, principal que a gente vai estar utilizando, mas a gente com certeza vai ter que ter o IE Tester e o Google Chrome para estar verificando. Por quê? Porque são os navegadores mais utilizados. Então, não adianta a sua aplicação ela ser excelente se ela não tem acessibilidade. Por quê? Porque com certeza você tem que pensar macro. Você não pode pensar só nas pessoas que utilizam Firefox, o resto das pessoas que têm navegadores como o Google Chrome, que está sendo aí muito utilizado também, e o IE 8 ou 9, que se danem. Você não pode pensar assim, você tem que pensar na acessibilidade e como ela e como as pessoas também elas são abertas a novas ideias, entendeu? Então, por exemplo, você pode, por exemplo, estar colocando lá no seu site, você pode estar identificando com o PHP que a pessoa está utilizando ou o Google Chrome ou o Internet Explorer, e você está fazendo ele utilizar o Firefox, entendeu? Ou o Google Chrome, que é uma versão mais correta já, muito parecida com o Firefox, mas é uma cópia que eu diria meio que barata, porque não dá toda a agilidade, todo o suporte que o Firefox nos dá. Tá ok? Então, bom, então pra gente começar isso daqui, eu vou finalizar essa videoaula por aqui, tá? Eu acho que já deu pra explicar bem. A única coisa que eu quero destacar aqui é que a gente também vai estar pegando alguns plugins aqui do Firefox, né? Que são essenciais para o desenvolvimento. Eu vou estar explicando aí eles por cima pra gente estar tendo uma didática aí bem legal. Pra vocês verem aí que não é simplesmente eu ir lá e instalar o servidor, gerenciador de banco de dados e uma ideia. Não, você tem que aprender a configurá-los e a utilizá-los da melhor maneira possível, tá ok? Então, até a próxima aula.